Mais uma vez, bom dia, você que nos segue. Somos uma igreja na cidade de Curitiba, talvez você não saiba disso. Essa cidade é cidade maravilhosa, desculpem aqueles que moram no Rio de Janeiro, mas Curitiba é uma cidade cheia do amor do Senhor, amém, igreja? Não é verdade? Você pode aplaudir a Deus pela cidade que você mora? Curitiba é bom demais, né, gente? Cidadezinha bendita do Senhor, né, gente? Essa cidade aqui. Eu quero dizer para você que faz frio mesmo. E isso é bom também. Às vezes no verão também faz frio. Nós, por exemplo, começamos o ano, não tivemos nem um dia de sol ainda. As nuvens ficam aqui em cima, mas é uma cidade cheia de um povo caloroso, um povo amoroso de Deus. Nossa igreja fica no endereço Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Venha nos visitar, amém? Começamos o ano e a gente não pode deixar de tomar o impulso necessário, a velocidade. Força é massa vezes aceleração ao quadrado. E essa lei da física também diz respeito a uma lei espiritual. Não há nada que vá impulsionar mais a nossa vida do que o poder de Deus. Existe um poder de Deus que fica à disposição para ser acessado por todo aquele que crê. Esses dias eu estava ouvindo um pastor e ele falou algo, eu falei, eu já li isso em algum livro. Deus, e fui buscar, está no livro Debaixo de Suas Asas, de John Bevere, ou John... Bom, aí você traduz do jeito que você quiser. E ele fala, Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Mas eu preciso tanto. O outro nem precisa e recebe. Por que Deus não me vê? Por que Deus não me olha? Por que Deus não me percebe? Por que Deus não vê a minha necessidade? Vou repetir. Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se crê. O mundo espiritual, ele está à disposição para nos impulsionar, para nos livrar, para trazer mensagens, para nos desafiar, para nos socorrer. Eu acho interessante como a igreja, ela não percebe algumas questões tão claras na Bíblia. Por exemplo, se você tirar o seu tempo para ler as Escrituras, você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mais de 100 aparições de anjos. 100, mais de 100 anjos aparecem no Antigo Testamento. Na verdade, são 108 aparições desses seres espirituais. No Novo Testamento, são mais de 170. Só nos capítulos 4, 6 e 13 da Bíblia, são mais de 70 aparições de anjos. Pensa anjo ajudando, fechando a boca de leão. Pensa em anjo retaliando o exército inimigo. Pensa em anjo abrindo os olhos do povo de Deus. E nós ignoramos que temos um exército formidável e imbatível, que serve àqueles que hão de herdar a salvação. É assim que Hebreus capítulo 1, verso 14, faz referência aos anjos. E hoje, eu quero mostrar para vocês, como a sua oração, como que ela chega no céu, e como elas são ouvidas no mundo espiritual pelos anjos. Diz assim a palavra de Deus, isso é Atos capítulo 12. Pedro estava preso, ia ser julgado no dia seguinte, e a igreja orava. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu vou repetir, eu sublinhei para você entender. A igreja, eu e você, temos um acesso a Deus, e a intensidade com que você ora. Vocês viram aqui a Clarice falando sobre
aquilo que a gente vem tratando há muito tempo, aquilo que eu já faço desde 2006, foi ali que eu comecei, e como eu comecei a obter respostas de Deus, eu mantenho a minha mente muito focada naquilo que eu vou fazer, tudo que vai acontecer em 2003, e aquilo que eu vou preparar para 2004, para 2025, para 2026, está aqui na minha cabeça. Tem um irmão que fala assim: pastor, esses dias, o irmão Felipe Eires, pastor, quero trazer uma novidade para você. Eu vou fazer o seminário. Gente, na hora que ele fala 2022, 3, 4, 5, eu já tenho uma geração de pastores para 2026. Eu tenho uma geração de pastores para 2025. Eu já estou enxergando algo que nem nasceu. Eu já estou vendo fruto de uma colheita que ainda nem foi semeada. E eu já estou orando pela vida dessas pessoas. São 25 seminaristas. Você fala, mas para que tudo, pastor? Porque se a igreja cresce, você precisa de cuidado para o rebanho. Tudo aquilo que você promove em fé no seu coração e você coloca no trono de Deus, traz uma resposta do céu. E aqui a igreja orava intensamente, porque Pedro ia ser, nas mãos dos romanos, martirizado. Diz assim: na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me liberou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Os anjos, eles são não só um instrumento, mas são parte daquilo que a Bíblia chama de exército de Deus. Quando Deus ele é declarado como o Senhor dos exércitos, ou Jeová Sabaoth, no hebraico, ele está falando daquele que comanda os exércitos dos céus. A hierarquia de Deus, ela é absolutamente muito bem estruturada. Não existe uma rebelião, uma desordem. A rebelião que houve sucumbiu, já foi lançada para fora do reino de Deus. Houve um anjo, o seu nome era Lúcifer, e ele ministrava na presença de Deus. Pensa num anjo que vivia na presença de Deus. Capítulo 14 do livro de Isaías o chama de querubim ungido. Era um anjo dentro de uma hierarquia celestial. Ele era um anjo. Na presença de Deus ele brilhava mais ou menos como um satélite. A lua, satélite da Terra, ela não tem luz, mas quando ela se apresenta e o sol lança seus raios sobre a lua, ela brilha, mas ela mesmo não tem luz nenhuma, ela não emite luz nenhuma. Assim era esse anjo. Ele emitia luz porque ele andava na presença de Deus. E você vai ver isso em toda a Bíblia. Você vai ver que quando as pessoas veem anjos, elas são profundamente impactadas com temor.
Não há ninguém que tenha visto anjo que não se sinta como Pedro. Uma luz brilhou dentro do cárcere. Por quê? Porque aquele anjo enviado pelo Senhor, ele brilhava. Jesus vai dizer isso: brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que acontece quando você anda na presença de Deus. E esses seres, eles são seres espirituais. Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Não existe anjo da guarda. Existe anjo do Senhor, que vai fazer um serviço, ele vai ministrar. Para quem, pastor? Para aqueles que hão de herdar a salvação. Essa é a verdade bíblica. Existe um favorecimento. Você anda alinhado quando a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 12, fala assim: eles são milhões de milhões, milhares de milhares, incontáveis são os exércitos de Deus. Na semana passada eu ministrei à noite e pela manhã que haverá um período de tempo em que se fará silêncio no céu. A Bíblia diz que foi feito silêncio por meia hora no céu. Porque Jesus, ele volta com todos os seus anjos. Todos eles. Não vai ficar nenhum deles guardando um balcão ou tocando uma harpinha no céu. Todos eles vão vir aqui para acabar, para dar um destino final, para fechar as cortinas da história de uma humanidade que viveu no pecado, mas que o pecado não vai existir mais. É por isso que ele fala assim: e lá não haverá mais morte, nem dor, nem lamento, nem choro, nem maldição, porque são passadas todas as coisas. Os anjos são seres espirituais, e aqui eu separei os 6 que mais aparecem na Bíblia: anjos, arcanjos. Na verdade, a Bíblia só fala de um arcanjo. Você vai conhecer o nome dele: querubins, serafins, principados. Também é chamado em alguns lugares de tronos. É um trono, é um tipo de anjo. E potestades são os anjos da hierarquia celestial. Alguns deles protegem a glória de Deus. Os querubins, eles, depois de expulsar o homem, colocou a leste do Éden, diga querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha para mim, igreja. A Bíblia não mostra anjo com espada de fogo. Está claro aqui, gente? Alguém já viu na Bíblia um anjo com espada de fogo? Mas você já viu gente orando assim, não viu? Havia um anjo, um querubim, e havia uma espada de fogo que se movia. Agora, o querubim, se você pegar Hebreus capítulo 9, verso 3, são aqueles anjos que estão em cima da arca da aliança, aquela caixa de madeira revestida de ouro, com as suas asas protegendo a glória de Deus. Então, os querubins, eles têm uma função. Essa função está comprometida com a glória de Deus. Foi aqui que Satanás caiu. Ele era querubim ungido para proteger a glória de Deus. E ele tomou um caminho de profanar a glória de Deus. Existem anjos que protegem a santidade, que guardam. São os serafins. Os serafins aparecem em Isaías capítulo 6. Em todo esse capítulo, você vai ver em capítulo 6, verso 6, que um serafim, ele pega de uma brasa que está no trono de Deus e toca na boca do profeta Isaías, porque ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor assentado no seu grande e sublime trono.
Os serafins, eles protegem a santidade do trono de Deus. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Essa repetição da palavra santo, ela acontece porque no hebraico não existe o superlativo, não existe o santíssimo. Existe uma palavra que é repetida 3 vezes, isso acontece muito nos salmos, para dizer a categoria, para dizer como Deus, ele está separado do pecado e andando na justiça. Existe anjo que tem uma função específica, pronto, é aqui o arcanjo. Judas, não é o Judas que traiu Jesus aqui não, tá bom, gente? É um outro Judas, esse nome era muito comum. Contudo, nem mesmo o arcanjo, diga arcanjo Miguel, esse anjo é o cara. Esse aqui, gente, se um anjo aparecer para você, falando que é Miguel, sai, tua batata assou geral, sai, não vai dar tempo de correr não. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse anjo, quando aparece, ele aparece em Apocalipse capítulo 12, ele fala assim, ó: Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel. É Miguel que vai socorrer o anjo que está preso pelo príncipe da Pérsia, em Daniel capítulo 10. Pô, eu vim trazer uma resposta, mas o principado da Pérsia, existe sim um bloqueio espiritual. As pessoas são tolas ao achar que o mundo que a gente vive é o único mundo que existe. Eu não estou falando de multiverso, eu estou falando que existe uma dimensão que nós não enxergamos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala: as coisas que nós vemos, está vendo o que você está vendo? Você está me vendo, você está vendo um telão, você está vendo o irmão do seu lado, a cadeira que você está sentado, o chão que você está pisando, são efêmeras, são passageiras, mas aquilo que é invisível é eterno. O mundo espiritual, ele vive ao nosso lado, nós ignoramos isso, como se ele não percebesse nada. Esse anjo Miguel, ele tem uma tarefa. É a tarefa dele, desse arcanjo. Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Alguns teólogos entendem que esse anjo é um anjo que cuida só do povo de Israel. E ele continua dizendo: Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. A liberdade, no Antigo Testamento, é igualzinha à palavra salvação. Os anjos são criaturas de Deus. Você é filho. O homem é filho de Deus. Anjo é criatura de Deus. Eles são seres imortais, mas não são eternos, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, coisas visíveis e aquilo que você não vê, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele. Os anjos foram criados por ele. E quando a Bíblia fala sobre anjos, ele diz que esses anjos, eles recebem ordem diretamente de Deus. Os anjos não são oniscientes. Se você pegar Gênesis capítulo 19, Deus manda 2 anjos para a casa de Ló, para tirarem ele de Sodoma e Gomorra. Os anjos perguntam para Ló: tem mais alguém em casa? Então não fica achando que o anjo sabe tudo, que ele não sabe. Anjo não é Deus. Anjo, ele tem limitações. Eles são muito mais poderosos do que os homens, seres humanos são. Mas eles recebem ordens de Deus.
Salmo 91, verso 11, diz que Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Nós não clamamos por anjos. Anjos não aceitam adoração. Apocalipse 19, Apocalipse 22. Quando João, o apóstolo, vai adorar o anjo, ele fala: não faça isso. Eu sou teu conservo e daqueles que creem no nome de Jesus. Adora a Deus. A nossa adoração não deve ser dirigida a anjos. A nossa adoração não deve ser levada a anjos. A nossa adoração deve ser somente a Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 13. Mas anjos, eles recebem uma orientação direta de Deus. Esses anjos, eles às vezes assumem a aparência humana. Gênesis 19, 1. Vieram 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro. Os anjos, quando Hebreus 13 fala para a gente: olha, seja hospitaleiro, como foi Abraão, que na sua casa hospedou anjos. Abraão, no capítulo 18, está em casa, e ele vê de longe 3 pessoas. Uma delas era Deus. É interessante como há uma teofania no Antigo Testamento. Já era Jesus. Jesus, ele era antes e será depois também. Com 2 anjos, e ele fala o seguinte: esconderei eu do meu servo Abraão o que eu vou fazer? Porque o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até o céu, e eu vim aqui para ver que história é essa. Só que Abraão tinha um sobrinho que ele amava, chamado Ló, que inclusive achava que ele seria herdeiro. Abraão já tinha 100 anos, ou 99. Aí Deus falou o seguinte: fica tranquilo, ano que vem eu volto aqui, a tua esposa, essa moça de 90 anos aí, 89, vai engravidar. Ela dá uma risada dentro da cabana e fala: esse Deus é um piadista, isso é uma piada de mau gosto. Aí Deus: por que você está rindo, Sara? Não estou rindo não, é a gente quando a gente quer brigar com Deus. Estou rindo não. Riu sim. Por acaso alguma coisa é impossível ao Senhor? Os anjos, eles às vezes, eles se manifestam com uma visão aparentemente humana. Se você pega Daniel capítulo 3, você vai enxergar dentro daquela fornalha que Nabucodonosor lançou Sadraque, Mesaque e Abdinego, tinha um 4º homem. Se você ler Josué capítulo 5, Josué está se preparando para o grande dia da batalha contra Jericó. Ele vai num lugar chamado Gilgal, aparece um homem enorme com uma espada. Ele já desembaiou a espada dele e falou: você é conosco ou contra nós? Ele tinha encontrado um anjo. Ele falou assim: nem contra vocês, nem a favor de vocês, eu sou o anjo do Senhor. Então esse exército que existe e que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, estão lá. Ele está lá e eles ouvem aquilo que a gente fala. Eles não são eternos, eles não existem desde da eternidade passada, e eles não vão existir depois da eternidade futura. Eles foram criados no momento da história, Deus os criou. É por isso que Jesus diz em Lucas 20, olha, quando você morrer, você não vai se casar, nem se dar em casamento. Ele não está falando de sexo de anjo. Ele está falando o seguinte, que não há uma reprodução. Deus não reproduz anjos. Você tem que ver filme aí, que anjo se reproduz. Isso é filme, gente. Se você viu um filme mais antigo que andar para frente, Cidade dos Anjos. Quem lembra desse filme? Nicolas Cage e Meg Ryan. No tempo de Meg Ryan, menininha. Hoje ela deve estar com uns 70 e poucos anos. Ela vai vir para o Alfa e Ômega. Mas naquele tempo, ela era uma menina, uma médica, e havia um anjo. O Nicolas Cage se apaixona por ela. Isso é filme. Isso é filme. Gente, não é anjo. E anjo não se apaixona por gente. Esses anjos, eles não morrem mais. Olha o que está aqui. Não podem mais morrer.
A morte vem para a gente uma vez. Depois disso a gente não pode mais morrer. Então ele nos compara a esses seres na imortalidade, não na eternidade. Esses anjos, eles vão colaborar ligando ou trazendo a terra, ou levando, trazendo do céu à terra. Eu acho muito interessante quando Jesus no Evangelho de João, ele se encontra com Natanael, e ele fala assim: eis aí um galileu em quem não há dolo. E aí todo mundo se espanta. Como é que você sabe que ele é galileu? Você está espantado com isso? Olha, de agora em diante vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele fala isso. E vocês vão ver as obras do Senhor na minha vida. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu. Para quem? Para Zacarias, um levita, posto de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. E aí? Ele viu um anjinho barroco, bonitinho. Gente, o levita, e ele caiu de medo. Ele se borrou de medo. Vocês estão vendo como é que são as visões de anjo na Bíblia? E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará a luz e lhe porás o nome João. Esse homem está orando, ó. Se você pegar o texto de Lucas capítulo 1, vai ver que ele e sua esposa Isabel, eles eram avançados em idade. Existe uma hora que você fala assim: ó, já desisti de ter filho, não posso mais ter mais filho, entrei na menopausa. Então existe um momento em que a maternidade se torna impossível. Mas Zacarias, um homem justo, e sua esposa oravam a Deus há quanto tempo, gente? A oração chegou no céu ou não chegou, gente? A resposta de Deus veio ou não veio? E ele é surpreendido. Às vezes nós somos surpreendidos por receber aquilo que Deus prometeu. Eu escrevi lá na minha lista de impossíveis, tipo, tá bom, é impossível, impossível mesmo. Aí quando chega no final do ano, que eu vou ler a lista de impossíveis, meu Deus, aconteceu. É claro que aconteceu. Deus não falou que ia acontecer. Deus não disse que ele ia produzir aquilo que ele falou que ia produzir. Querido, se você crer, tudo é possível que crer. Eu já enfrentei processos em todas as áreas, seja da libertação, seja de projetos. Gente, quando o negócio fica ruim para mim, eu falo: Senhor, dá ordem ao teu anjo. Vai lá, Senhor Deus, tira aquele documento, assina para mim, bota na mão da pessoa certa, abre esse caminho. O próprio João Batista, ele vai na frente dizendo assim: eu vou aplanar o caminho do Senhor, eu vou tapar os buracos, eu vou derrubar os montes, eu vou fazer um caminho certinho. Os anjos de Deus, eles não estão descansando no céu, eles não estão dormindo nas nuvens. O anjinho da turma da Mônica, não é isso. A gente precisa compreender que em nosso favor existe o poder de Deus, e esse poder de Deus está à disposição, e aquilo que a gente está comunicando está chegando no céu, como a oração da igreja que intensamente clamou por Pedro. O anjo foi lá dentro da prisão, gente. Ele estava preso por 2 algemas, do lado de 2 soldados, havia uma guarda do lado de fora, havia um segundo portão, havia um terceiro portão. O anjo foi lá e tirou ele lá de dentro. É o mesmo anjo que entrou na fornalha para livrar a gente. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque, Abdinego. Você vai para a beira da churrasqueira, você fez isso? Para a beira do fogo. Você sai de lá todo chamuscado, fedido de lenha, fedido de carvão, fedido daquele calor, daquilo que queimou. Aqueles homens saindo de dentro da fornalha, cujo rei mandou levantar 7 vezes mais forte, sem nenhum fio
fio de algodão da roupa chamuscado. E a gente ignora isso, o ano está começando. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E a gente está fazendo um monte de sonho e está apartando Deus do nosso sonho. Como diz, esse ano é meu ano. Esse ano aqui é um ano que eu vou arrebentar, querido. Deixa Deus arrebentar para você. Deixa Deus fazer. Deus dá ordem aos seus anjos. Existem tantos incentivos. Eu falei aqui 282 vezes aparecem anjos na Bíblia. 282 vezes. E todas as vezes, gente, não existe anjo derrotado na Bíblia. Me conta aí qual foi o anjo que perdeu, o anjo do Senhor. Não perdeu, eles não perdem. Teve um empate técnico, um só. Jacó e o anjo, Gênesis 32, né? Eles se encontram lá em Peniel e ali, ó, tá bom. Ali, o Jacó, gente, é homem de fé. Mas fora isso, qual foi o anjo que perdeu? Eu não estou falando aqui para você ter admiração ou adorar anjo, nada disso não. Eu estou falando que Deus, Ele tem em suas mãos um exército que vai ajudar você. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu vou contar a história para vocês. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. Um anjo, hein? 1.000 homens no acampamento do assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte o lugar estava repleto de cadáveres. Assim o rei da Síria desmontou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive e ficou lá. Você está tendo uma vida santa, era isso que esse rei fez. Gente, esse rei Ezequias, ele é exemplar. Não houve ninguém como ele, que ele é comparado ao rei Davi. Ninguém. Esse homem acaba com a idolatria, ele depõe a avó dele era uma desgraça, só ensinava o povo a fazer besteira, uma mulher assim, maligna, o nome dela era Maaca, então não chame sua filha de Maaca. Essa mulher ele tirou, era chamada de rainha mãe é uma conversa, tirou essa rainha. Ele consertou tudo, consertou a adoração, ele restaurou o templo, restaurou o louvor. Aí o que acontece quando você está tendo uma vida linda? Você fica debaixo das jajadas de quem? Do inimigo. Senaqueribe era um rei assírio que estava aí. Ele estava tocando o terror naquela região toda do Crescente Fértil. Ele já tinha tomado a Babilônia, ele já tinha invadido a Síria, ele tinha tomado o Líbano, ele já estava chegando nas terras de Moabe e de Amon. Aí ele chega onde? Ele cerca Jerusalém. E quando ele cerca Jerusalém, já avisa assim para Ezequias, ó, já era para você. E Ezequias então, ele se dobra, clama ao Senhor, e Deus usa a vida desse profeta Isaías que você conhece na Bíblia, ele mesmo. Senhor, não tenha medo. Deus ouviu sua oração. Na manhã seguinte, aquele cerco, não fica aqui um cerco, gente, o cerco, o povo levava a família para o cerco. Vamos cercar a cidade? Eles saíam destruindo os vilarejos, para você acabar o quê? Com a infraestrutura de alimento que estava dentro de Jerusalém. No dia seguinte, 185.000 soldados morrem. Gente, imagina, quando você fala sobre anjo do Senhor, quando a Bíblia revela assim, então o anjo do Senhor veio, tocou uma trombeta, e havia 4 anjos que estavam na beira do Eufrates, e o Eufrates secou. Deus não está brincando a respeito do poder desses seres que servem aqueles que hão de herdar a vida eterna. Você está orando, anjos falam. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige Agar? Não tenha medo,
Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. Conta a história de Ismael, filho ilegítimo de Abraão, que se torna uma grande nação. Eu não falei para você, Abraão, que de ti eu tiraria, você seria pai de nações? Você não quis ter filho com a moça que trabalha com você? Você vai lá hoje estudar o mundo árabe, é igualzinho o mundo judaico, igualzinho. Eles também têm 12 tribos. Ismael foi pai de 12 tribos. Eu falei que eu ia abençoar, eu vou abençoar. Deus, se saiu da boca de Deus, que se prepara porque vai acontecer. E aqui o anjo falou assim: agora eu fui esquecida. Abraão me desprezou, meu filho está lançado debaixo do arbusto, vai morrer de sede. O anjo aparece para dizer assim: não vai não, Deus ouviu. E eles trazem mensagens que formam, interessante, como que a gente ignora isso? Forma na minha cabeça assim, quando você tiver temor, quando você tiver medo, quando você achar que não tem saída, lembra dessa conversa que Jesus teve com Pôncio Pilatos. Em Mateus 26 ele fala assim: se acha? Ele fala: esse mundo não é o meu mundo. Jesus tinha uma missão aqui na terra. Ele vai falar no versículo anterior assim, ó: tu és o rei dos judeus. Jesus fala: para isso nasci, para isso vim ao mundo. Existia um propósito na morte de Jesus. Agora, se não houvesse propósito na morte de Jesus, ele fala assim: você acha que eu não pediria? E meu pai não enviaria 12 legiões de anjos? Imagina assim, um anjo acabou com 185 soldados, derrotou 185 problemas. Imagina 12 legiões de anjos. Ele compara os anjos aqui a uma formação militar daquele tempo do exército romano. Eles eram formados por legiões, que cada uma delas tinha uma dezena, 20 centúrias. Pensa um negócio grande. Eles já tinham recebido isso dos gregos. Os gregos avançavam como falange. O que ele está dizendo? Ele não está falando que é anjinho tocador de harpa. Ele está falando que anjos são guerreiros. Você consegue entender isso? Você consegue entender que isso está à disposição do teu pai? Digo, meu pai, que é Deus, tem à sua disposição anjos que vão me favorecer. Isso tudo eu falo por quê? Porque a intimidade que você tem, ela é construída a partir do tempo que você tem com Deus. Comece agora, não só buscar Deus, porque Deus vai te dar coisas, porque Ele vai te dar, mas buscar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é teu Pai. Nós apresentamos 4 bebezinhos aqui. É impressionante como o bebê, ele tem intimidade com o pai e com a mãe. 6 meses a minha neta fica lá no meu colo, eu fico fazendo um monte de palhaçada para ela, é para arrancar a gargalhada, ela e meu neto. Mas quando chega o pai, quando chega o Bruno, o Natan me larga e vai para ele. Quando chega a Natália, o Natan me larga e fala: mamãe. Intimidade. A minha neta, 6 meses, não pode ver o pai, fica agoniada, não pode deixar. Essa intimidade faz com que a gente tenha algo que a gente chama de confiança. Então é uma certeza de que o pai não vai abandonar. Você não vai viver com o mundo te ameaçando. Quando a Bíblia diz no Salmo: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Gente, isso é extraordinário. Eles se alegram com as nossas vitórias. Eles não estão lá, bem feito, caiu, se esborrachou de novo. Não. Há mais alegria no céu entre os anjos, porque você muda de vida, conserta a tua vida e vai colher vitória. Uma vida que volta para o Senhor, gente, é uma vida que vai colher vitórias. Os anjos são enviados para livramento. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Imagina, você dentro de um buraco, de uma cova, um monte de leão faminto. Você sabe que você vai virar picadinho para leão.
E Daniel no dia seguinte vai falar, o Deus que eu sirvo tapou a boca de leões. Aparece, o próprio Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. Quantos livramentos você nem sabe que Deus te deu e era anjo. Como as manifestações de Deus, elas se apresentam. Eu já contei para a igreja aqui uma vez, que eu fui numa igreja, num bairro difícil do Rio de Janeiro. Você entendeu? À noite, gente, voltei de carona, a pessoa falava comigo como se me conhecesse. Eu não lembro dela, não sei quem ele era. Eu até hoje desconfio que aquilo foi um anjo. São experiências que a gente tem e que a gente nem sabe que teve. Existem respostas de Deus. Cerca da hora 9, 3 da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, olha, está com medo, é anjo. Perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo vai falar com ele: Cornélio, é o seguinte, você está sendo ouvido, calma, Deus está vendo tuas ofertas, Deus está vendo teu coração generoso, as suas orações estão sendo Gente, oração é ouvida ou não é ouvida, gente? Eu tenho tentado ensinar a igreja aqui, não fico orando no coração. Existe uma passagem bíblica que um homem ora em silêncio. É o escravo Eliezer que vai buscar uma filha, uma esposa para Isaac. Fora isso, eu não encontro mais nenhuma oração silenciosa. Quando você orar, fecha a porta do teu quarto, Deus está lá. Ora em secreto. Ora, fala com Ele. O teu Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Ele vai recompensar. Vai recompensar. E aquilo que você acha, tem até uma canção que dizia isso, aquilo que parecia ser impossível vai se tornar possível. Você vai falar: mas meu Deus, se movem pessoas, se movem situações, leis são assinadas para que aquilo que você achava que era impossível pudesse acontecer. Esses anjos, eles ouvem cada palavra. Então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Por que o anjo veio? E por causa das tuas palavras eu vim. E aí, gente, anjos ouvem? Ouvem. Mas eles esperam o quê? A ordem de Deus. Anjos ouvem? Ouvem. Mas eles são comandados por Deus. Daniel estava orando há 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 21 dias. E havia um bloqueio no mundo espiritual. Aqui o príncipe da Pérsia segurou o anjo. Aí sabe o que ele fez? Ele não desistiu não, querido. A partir da próxima quarta-feira a gente começa o quarta-feira. Tudo na igreja está começando. Sexta-feira passada, o upgrade dos adolescentes estavam aqui. Ontem o Raya estava aqui. Sabe o que me alegra? Aí estava um monte de jovem aqui e tinha um monte de pais lá do lado de fora. Ser pai, levar o filho para Jesus, discipular, dá trabalho. Então o pai sai lá do bairro, não sei das contas, traz o filho aqui e fica esperando aquele culto. Gente, o culto dos homens parece, eles, no final das contas, acho que quando a gente faz lá pelos 35 anos para isso, né? Mas pensa assim, um som que bate, pá, 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 pá. Eu não tinha lugar aqui no culto, falei: mas está alto demais, mas é deles. E aí o pai fala assim: não, mas eu vou deixar eles aqui e vou ficar lá. Ele está fazendo uma colheita, uma semeadura para uma colheita amanhã. O Cá Entre Nós está reunido. E quarta-feira que vem, quarta-feira, a gente volta. E a gente convida todos vocês para orarem com a gente. As células vão estar aqui, o Moving vai estar aqui e vai ser uma bênção. Agora eu não posso empurrar você para a oração. Eu não posso fazer você ser dependente de oração de domingo. Tem gente que vem aqui e fala assim: pastor, o senhor ora por mim? É claro que eu vou orar. No final do culto todos os pastores podem orar por você. Mas você precisa entender que essa intimidade você só vai ter investindo tempo
com Deus. Fale você com Deus. Conte para Ele das suas tristezas, das suas agonias, das suas alegrias, daquilo. Deus, eu quero me alegrar. A gente acabou de ler 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Ana fala: aquele bebê que eu pedi, o Senhor me deu. Deus responde. Por que orar? Para a gente encerrar. Tem 1 minuto. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não pense que Deus não está olhando. Os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra. Não fica pensando que Ele esqueceu de você, que Ele não te viu. Pastor, fiz tanta coisa errada, Deus não quer nem mais saber de mim. Mentira, mentira. Conserta o teu coração diante dEle. Número 2, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde a eternidade, não existe um Deus como o teu Deus, como meu Deus, porque Ele trabalha por quem espera nele. A minha esperança está no Senhor. Número 3, clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Você quer o número do WhatsApp de Deus? Está aqui, ó. Jeremias 33, 3. Eu fico postando lá no meu Instagram, faço uma pergunta. Pronto, Jeremias 33, 3 é o Insta de Deus. Clama a mim, eu vou te responder. Coisas insondáveis, inimagináveis, respostas que ninguém tem, Deus tem. Porque a própria Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Número 4, por que orar? Por isso lhes digo, peçam, lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Por que alguém vence e o outro perde? Por que alguém ganha e o outro não recebe? Por que alguém é restaurado e o outro não? Chama-se poder na dispensa para você. Peça. Para de espiritualizar. Não, só vou pedir se for um dom. Deus, eu quero ser batizado, eu quero receber um dom de línguas, eu quero receber um dom de sinal e maravilhas. Preste atenção. Não espiritualize. Peça segundo a vontade de Deus. Não vai pedir para o teu vizinho chato morrer, que Deus não vai ouvir. Deus não se alegra na morte do que morre. Antes Ele deseja que se converta e viva. Pede um som para você ir lá e pregar o evangelho para ele. Pronto, Ele vai te dar. Você não pode pedir algo que está dissociado, que está separado da verdade. Pede segundo a vontade. Tudo que você pedir segundo a vontade de Deus vai ser te dado. Então, pastor, eu posso pedir pela minha felicidade? Pode pedir. Paulo pediu para Deus: Deus, olha, cura Trófimo, meu amigo. Eu já tenho tanto problema, não posso perder meu amigo. E Deus foi lá e curou ele. Pastor, eu posso pedir o quê? Pede o que você quiser. Não vai pedir maldade. Maldade é o cão que quer dar. Deus, Ele vai fazer o que é bom. Peça-lhe será dado. Bate, insiste na porta. Bate na porta, chuta a porta. Leva um canhão para a porta. Grita, sirene. Se lembra? Década de 90 ou 2000? 2000. Você fazia aniversário. Aí parava uma Kombi, uma Brasília na porta da tua casa. Aí falava assim: Claudinha, hoje é o seu dia. E o Lilian quer dizer para você o quanto te ama. Aí tocava aquele monte de música brega. E toda a vizinhança acordava. Quem já passou por essa vergonha? Já passei. Eu já passei por essa vergonha. A igreja mandou para mim. Falei, meu Deus, um dia que eu boto a cara aqui, onde que eu me escondo? Bata, a porta vai se abrir. E por último, por que orar? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você crê nisso? Gente, eu creio nisso aqui. O que quiser.
Começa a fazer plano com Deus para esse ano, para o ano que vem, para 2025, para 2030. Vocês fazem isso? Eu faço isso, gente. Eu faço isso, eu falo com Deus a respeito de vocês. Eu falo com Deus a respeito dos pastores, a respeito do conforto, a respeito da saúde. Eu falo com Deus a respeito de tudo aquilo. Eu falo, Deus, mas o Senhor não está vendo, será que só eu não estou vendo isso aqui? A gente precisa ampliar, a gente precisa crescer, a gente vai precisar de ajuda aqui, o jump não dá mais, eu vou falando com Deus. Eu falo assim, você está maluco? Não, não estou maluco, sou crente. O meu Deus, Ele pode tudo, Ele tem anjos à disposição da gente. Você está passando por uma situação de ameaça? Deus, dá ordem aos teus anjos a respeito dessa ameaça aqui. Você já viu tanto testemunho, gente? Já vi tanto testemunho de gente. Deus, eu estava no hospital, fui orar uma vez por um rapaz. Gente, a perna dele estava preta. Eu não sei o que é gangrena não. Talvez o doutor Antônio nos diga o que é. Bom, se aquilo lá não era gangrena, não sei o que era. Nós fomos orar. Gente, naquela noite o moço falou, pastor, depois que vocês vieram aqui, eu não era pastor não, depois que vocês vieram aqui, minha perna começou a esquentar e queimar, depois disso tive um sonho. Gente, anjo aparece em sonho? Aparece. Anjo apareceu para José em sonho. Aquele moço em 2 semanas estava na igreja de novo. Existe tanta coisa que Deus quer fazer por você, mas o primeiro passo tem que ser teu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Você viu que existe uma resposta para a sua vida? Você viu isso? Você viu a quantidade de testemunhos que a gente tem de como Deus age? Uma voz dele, uma voz de um anjo. Quando Deus, ele manifesta, ele está sempre seguido por anjo. Deus está na tua vida. O anjo do Senhor está aqui, querido. E se hoje você quer falar com Deus, Deus, eu preciso, essa é a primeira parte, me aproximar mais do Senhor. Pare de se distrair. Pare de reclamar, pare de criticar. Você está perdendo tempo com um monte de coisa que está te distraindo. Um monte de coisa. Você está perdendo tempo de viver junto com o teu Deus. Vocês pensam que eu não sei. Eu sigo alguns de vocês na internet. A Rô veio dar o testemunho aqui da filha dela. Eu vi a filha dela toda lambuzada de lama, com tinta na cara. Eu já tinha me alegrado com ela. Eu fico olhando para a história de vocês e falo assim, como Deus é bom. Como Deus é bom. E eu estou só incentivando você a abrir as portas dos céus. Para futucar assim no teu coração, tuas gavetas, que tem pedido por coisas, você até desistiu de pedir, mas que Deus está pronto para te dar. Quero orar por você. Queria que você pegasse na mão de quem você ama. A gente vai cantar. Temos uma canção? Temos? A gente vai cantar. Se você quer dizer assim para Deus, Deus, eu creio nessa palavra, eu creio aqui nessa multidão de testemunhas da verdade da tua palavra, e eu preciso do favor do Senhor. Eu preciso do poder de Deus. Deus, manda um anjo ali para salvar o filho, para trazer aquele adolescente de volta, para recuperar aquilo que foi perdido, para salvar aquilo que está desgraçado, para aumentar aquilo que você já tem, para ir à tua frente numa decisão, para tomar conta daquilo que você não consegue tomar conta. Se você quer isso, nós vamos cantar, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pastor Marcos, você vai me ajudar? Pastor Igor, você vai me ajudar? Então nós vamos orar juntos aqui. Você quer que as promessas de Deus são incomparáveis? O Senhor vai nos dizer, pode um pai ou uma mãe se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei. Deus não se esqueceu da sua causa. E Deus sempre vem em favor dos seus filhos. Eu quero que você levante suas mãos cheio de fé nessa hora. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer porque nós podemos descansar os nossos corações. Porque servimos a um Deus que é fiel em todo tempo. Servimos a um Deus que intervém em favor dos seus. Diante do teu altar, Pai,
nós inclinamos os nossos corações e trazemos as nossas petições. Pai, aquele contrato que precisa ser assinado, aquela provisão financeira que o teu filho e a tua filha tanto estão clamando, aquela porta de emprego, aquela cura que os médicos disseram ser impossível, aquele ente querido que está afastado dos seus caminhos, aquele filho que a mãe diariamente chora em seu favor. Pai, em nome de Jesus, nós não iremos ceder às falácias mentirosas de Satanás. Nos posicionamos neste lugar como um exército. Clamamos: envia o teu anjo poderoso, que uma legião de anjos sejam enviadas em nosso favor, Senhor. Nós cremos na tua intervenção, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, e pedimos em nome de Jesus, que o teu impossível bata a nossa porta, e que possamos como igreja unir os nossos corações, sabendo que o Senhor continua fazendo maravilhas nos dias de hoje. Deus, em nome de Jesus, assim como o profeta irá dizer: nós conhecemos a tua fama, faz de novo em nome de Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom saber, ó Deus, que nós não estamos sozinhos. Não, pelo contrário, o Senhor é um Deus que se preocupa conosco, e o Senhor se inclina às nossas orações, aos nossos clamores, Deus, aquilo que nós buscamos no Senhor. Pai, mesmo quando nós olhamos e não vemos mais esperança, o Senhor é o Deus de toda a esperança sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa e sobre o nosso destino, Senhor. E o Senhor envia anjos, sim, anjos para nos socorrer, para nos ajudar, para nos livrar, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, Jesus. O amor que nos constrange, o amor que nos convoca, o amor que nos atrai para a tua presença, Senhor. Obrigado por essa igreja, Deus, que é um farol aqui nessa cidade, que anuncia, sim, a chegada de um rei, a chegada de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós não temeremos nada, porque nós temos o Senhor, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome. E essa igreja que te ama e te adora e declara aqui que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. A ti seja a honra, Deus, a ti seja a glória e a ti seja o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora sim. Quando o milagre acontecer, você vai dizer: o meu Deus é bom, o meu Deus me ouviu, meu Deus recebeu o meu clamor e me abençoou. Amém? Levante suas mãos. Essa manhã nós nos juntamos aos teus anjos para dizer que santo, santo, santo é o Senhor. Nós te entregamos louvores e te adoramos na beleza da sua santidade. O Senhor recolheu cada clamor secreto, cada oração, Pai. Dá ordem aos teus anjos para que eles surpreendam o teu povo que clama por ti, para que haja testemunho da tua presença, do teu poder, do teu amor, da tua libertação sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre. Amém. Vai com Deus, vai com os anjos de Deus, e quarta-feira que vem estaremos juntos aqui no Quarta-feira. Deus abençoe. 19 horas tem culto. Fica com Deus.